Bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal. E hoje continuamos com o nosso estudo no livro de João. E especificamente hoje é o capítulo 18, melhor dizendo, né? O início da paixão de Cristo e a soberania de Jesus. O capítulo 18 do Evangelho de João nos leva ao início dos eventos que culminam na crucificação de Jesus. Nele, testemunhamos a traição de Judas, a prisão de Jesus, os primeiros interrogatórios e as negações de Pedro. Esse capítulo é fundamental para entendermos a natureza do sacrifício de Jesus e o controle soberano que ele exerceu durante todos os eventos, mesmo em meio à traição e injustiça. Número 1, a traição de Judas. João capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11. Esse capítulo começa com Jesus e seus discípulos se dirigindo ao jardim do Getsêmani, um lugar que Jesus frequentemente visitava para orar. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos que havia planejado trair Jesus, conhecia bem aquele local. Ele levou consigo uma tropa de soldados e alguns oficiais dos principais sacerdotes e fariseus para prender Jesus. Ao contrário do que se esperaria de alguém que estava prestes a ser capturado, Jesus não tentou fugir. Ele, sabendo de tudo o que estava para acontecer, foi ao encontro deles e perguntou: "A quem vocês estão procurando?" Quando os soldados responderam quem buscavam, Jesus de Nazaré, ele respondeu: "Sou eu." Nesse momento, ao ouvirem suas palavras, todos os homens caíram ao chão, revelando o poder e a autoridade de Jesus, mesmo diante dos seus captores. Essa cena destaca o domínio soberano de Cristo. Mesmo em sua prisão, ele está no controle. Ele se entrega voluntariamente para cumprir a vontade do Pai, mostrando que sua vida não seria tirada por força, mas oferecida como sacrifício por nós. Quando Pedro tentou defendê-lo cortando a orelha de Malcom, servo do sumo sacerdote, Jesus o repreendeu dizendo: "Guarda a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu?" João capítulo 18 e o versículo 11. Jesus sabia que seu sacrifício era necessário para a redenção da humanidade e ele o aceitou com total submissão à vontade de Deus. Número 2. O interrogatório de Jesus. Está em João capítulo 18, do versículo 12 ao 24. Após sua prisão, Jesus foi levado primeiramente a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Anás começou a interrogar Jesus sobre os seus ensinamentos e seus discípulos. Mas, mais uma vez, Jesus demonstrou sua soberania e clareza. Ele disse que sempre havia falado abertamente ao povo e que tudo o que ensinava era público. Suas palavras enfatizam a transparência do seu ministério e a injustiça dos métodos usados para acusá-lo. Quando um dos guardas o esbofeteou por suas palavras, Jesus não retaliou, mas questionou a ação. "Se falei mal, testemunhe contra o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu?" Versículo 23. Mesmo sobre a agressão, Jesus manteve sua postura firme e digna, sem se desviar da verdade. Número 3. As negativas de Pedro. Isso está registrado em João 18, do verso 25 ao 27. Uma das partes mais comoventes deste capítulo é o cumprimento da profecia de Jesus de que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro, que havia dito anteriormente que nunca o abandonaria, negou conhecê-lo por medo de ser associado a ele e preso. Isso aconteceu exatamente como Jesus havia predito, no versículo 38. Essas negações mostram a fraqueza humana diante do medo e da pressão.
Mesmo alguém como Pedro, que estava profundamente comprometido com Jesus, cedeu ao medo. Isso serve como um lembrete para nós de que, apesar de nossas intenções, somos frágeis e dependemos da graça e força de Deus para sermos fiéis em momentos de provação. Número 4. Jesus diante de Pilatos. João capítulo 18, do versículo 28 ao versículo 40. Depois de ser levado de Anás a Caifás, Jesus foi conduzido ao governador romano Pôncio Pilatos, uma vez que os judeus não tinham autoridade para executar ninguém. Pilatos, inicialmente, não encontrou nenhuma culpa em Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Versículo 33. Jesus respondeu de forma profunda e enigmática: "O meu reino não é deste mundo." Versículo 36. Ele explicou que seu reino não se baseia em poder militar ou político, mas em uma verdade espiritual muito maior. Quando Pilatos questionou o que é a verdade, ele demonstrou a incompreensão da natureza do reino de Cristo. A escolha de Pilatos entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório, marcou o início do caminho de Jesus para a crucificação. O povo escolheu libertar Barrabás, clamando pela morte de Jesus, cumprindo assim o propósito divino da sua morte redentora. A soberania de Jesus em meio à injustiça. Vamos analisar? Em todo o capítulo 18 de João, vemos a sabedoria de Jesus brilhando. Ele não é uma vítima passiva das circunstâncias, mas o Messias que voluntariamente se entrega para cumprir a missão de salvar a humanidade. Ele sabia da sua traição, permitiu sua prisão e enfrentou os interrogatórios com autoridade. Jesus não apenas sofreu a injustiça humana, mas usou esses momentos para revelar a verdade do seu reino e o propósito divino por trás da sua morte. Este capítulo nos ensina a confiar na soberania de Deus, mesmo em momentos de sofrimento e injustiça. Jesus sabia que seu sacrifício era parte do plano redentor e nós, como seus seguidores, podemos confiar que Ele está no controle, mesmo quando as situações parecem adversas. Que possamos aprender com o exemplo de Cristo e, assim como Ele, enfrentar nossas provações com fé e confiança no propósito maior de Deus. Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, na Tua presença, queremos Te agradecer por esta devocional em João capítulo 18, onde compartilhamos o que aconteceu na Tua passagem nesta terra. A traição de Judas, o interrogatório de Jesus, as negativas de Pedro e todas as coisas que aconteceram antes da Tua crucificação, cumprindo assim as profecias da Tua palavra. Queremos Te agradecer por este feito maravilhoso, pela Tua morte na cruz, por dar a salvação para a humanidade, independente de qualquer coisa. O Senhor morreu por todos, nos dando o tempo chamado graça para nos arrependermos, seguirmos os Teus passos, obedecer a Tua palavra, não por obrigação diante da lei, mas pelo livre-arbítrio de Te seguir com o coração aberto, Te aceitando como Salvador único em nossa vida. Nesta manhã, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e eu, Marcelo, declaro que só o Senhor é Deus na minha vida. Nos abençoa todos os dias. As Tuas mãos estão abertas e estendidas para os Teus filhos. Aquele que se aproxima de Ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Aquele que pede, recebe. O que bate, se abre. Essa é a promessa da Tua palavra. Os Teus feitos são maravilhosos e Te agradecemos por todos eles, para nos abençoar, por morrer em nosso lugar, perdoar os nossos pecados, pagando com alto preço de sangue, sangue inocente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito obrigado por tudo e oferecemos a nossa vida em obediência a Ti, por este feito. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.